Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica. Hoje o assunto é muito, mas muito interessante. Hoje, pessoal, vou falar dos entrantes que estão entre nós. Liderança da Terra não é humana, todos já sabemos, mas muitos não acreditam, diz o jornalista Benjamin Fulford, americano. Ele afirma que há muitas evidências de que a liderança do planeta Terra não é humana. Mas, além disso, ele afirma que tem entre nós humanos, não humanos, uma espécie de entrantes. Ele esteve aí com uma contatada muito conceituada, que alegou que alienígenas humanoides gigantes que se encaixavam nas descrições antigas dos Anunnaki haviam operado seu útero. Ela entregou a ele um livro. Essa pessoa também apontou para a Suíça como a localização das entidades governantes deste planeta. Essa contatada é italiana, mas vale a pena notar que muitos contatados japoneses disseram que tinham experiência pessoal em serem operados por criaturas aí do tipo Anunnaki. Fotografias dos Rothschilds dão credibilidade à ideia de que eles não são exatamente humanos, ora visto a forma alongada da cabeça de alguns membros aí da família. Ainda outro grupo que encontrou foram os tipos do programa espacial secreto antártico. A pessoa que conheceu Benjamin era uma parente do almirante Richard Byrd, famoso pela exploração da Antártida. Esse indivíduo tinha fotos de si mesmo apertando a mão de vários presidentes dos Estados Unidos ao longo dos anos. Esta fonte insiste que existem portais para outras dimensões em ambos os polos deste planeta. Essa ilustração e fotografia foram fornecidas por ele como prova ao jornalista Benjamin. E com certeza a Antártida está fora aí da jurisdição de qualquer governo na Terra, graças ao Tratado da Antártida. E é por isso que muitos tipos corporativos, oligarcas poderosos, realizam atividades de pesquisa do tipo que seria proibido em outros lugares. No que diz respeito aos portais, tudo o que pode nos dizer é que várias tentativas de visitar esses locais foram frustradas até agora. Outros membros desse grupo de programa espacial secreto forneceram evidências de que muitos líderes e celebridades no Ocidente estão sob o controle desses parasitas alienígenas. Muitas outras fontes do mundo da inteligência concordaram com essa avaliação. Aqui está um pouco do que esta fonte tinha a dizer sobre o assunto. Esses entrantes reptilianos são controlados pela inteligência artificial de fora do planeta e controla este mundo desde os tempos da Babilônia. O zumbido que muitos contatados diz que tem no ouvido ocorre quando um deles injeta um aparelho tipo probóscide no olho humano. Probóscide, para quem não sabe, o que ele cita é tipo um sugador de insetos, ou tipo a língua daqueles insetos que comem formiga, que pode injetar um parasita dentro das pessoas, onde o mesmo assume o cérebro do hospedeiro humano, sendo eles reptiloides. Dizem que é terrivelmente doloroso para o ser humano até que a consciência humana morra e a consciência do parasita esteja no controle daquele corpo. Toda ou maioria da memória e habilidade do ex-humano são mantidas e a consciência do lagarto agora imita os comportamentos desse ex-humano. O ex-humano agora é um agente deles. Essas são as pessoas que são usadas por eles para se infiltrar em governos, sistemas religiosos, de forma a fascinar as massas com retóricas ilusórias e com promessas de salvação. Estão entre políticos também. Estão em todos os locais, nos sistemas jurídicos, financeiros, organizações e corporações. E não é incomum que os infiltrados masculinos ou femininos percam cabelo em uma idade mais jovem, pois entram, às vezes, em conflito, né, com esse corpo humano. A inteligência emocional é diminuída, tem muito sarcasmo e humor seco, são insensíveis aos outros, eles não pensam
Se eles precisarem passar por cima de alguém, eles passam mesmo. Os filhos deles têm um risco aumentado de várias anormalidades no nascimento. Os entrantes muitas vezes parecem incapazes de empatia, simpatia e muitas vezes podem exibir comportamentos megalômanos, psicóticos e gostam de ser adorados nas religiões. Eles pousam em muitas lives, assumem um personagem para não dizer exatamente quem eles são. São intimamente perversos e gostam de ser obedecidos. Inicialmente, o entrante deixará o corpo do hospedeiro parecer doente até ele se recuperar totalmente da infecção parasitária, que leva vários meses aí para se recuperar. E o olho que foi usado com a probóscide será afetado e às vezes nunca se recuperará totalmente, deixando o olho afetado parecer diferente do outro. A maioria deles parece completamente normal e anda entre nós sem sequer ser detectado. A única diferença é sua energia. Para quem sabe ler bioenergia, consegue detectá-los. E também o comportamento de não respeito à flora, à fauna e às pessoas. A maioria deles parece completamente normal e anda sem mesmo, né, ser detectado, porque a probóscide reptiliana se conecta com o olho humano e libera uma substância espumosa, onde o parasita se injeta no cérebro humano. Então, o infeliz humano sofre uma agonia temporária, uma vez que o parasita está efetivamente no cérebro. O ser humano deixa de existir e o réptil está no controle total do seu corpo, mente e talvez até da alma. O antigo símbolo do olho de Horus representa o antigo processo de zumbido que foi tão efetivamente escondido aí nos livros da história. Os drones garantem que a agenda deles continue com sucesso e os humanos complacentes, com medo, dispostos ajudem efetivamente em sua missão até agora. Eles não têm olhos de lagartos. Os que têm olhos de lagarto são, na verdade, ou felinos ou reptilianos, porque também tem pessoas da raça felina por aqui e reptilianos. Não há mudanças físicas importantes ou óbvias no corpo humano. A única mudança é que a consciência humana deixou de existir e a consciência reptiliana, que ama o poder e que faz tudo por ele, está agora no controle do corpo. Eles não são metamorfos. Uma vez que o lagarto assume o humano, não há transferência para dentro e para fora do corpo, pois é uma transferência permanente e única até que a consciência do mesmo pereça. A mudança de forma é pensada como uma descrição metafórica deles, pois era difícil para as pessoas e as suas culturas comunicarem a existência desses entrantes, muito menos o procedimento que eles faziam de uma maneira que não lhe traria dano para tentar expor o antigo segredo ou para preservar qualquer informação. Eles piscam excessivamente, lambem os lábios e adoram ser idolatrados. Isso pode possivelmente ser traços de lagarto que se transferem com a consciência. A prole deles tem uma chance maior de várias síndromes ou anormalidades no nascimento. Eles não são pessoas legais. Eles traem, eles mentem e eles querem o poder deste mundo. Eles são uma consciência de lagarto que anula o ser humano através de um parasita para ajudar na agenda nefasta deles. A maioria dos entrantes são implacáveis, psicopatas, sexualmente motivados e sádicos. É relatado que o entrante afeta a genitália masculina e que leva ele a um comportamento animalesco. A perda de cabelo é relatada como um traço comum entre os entrantes masculinos e também femininos. Mais anomalias na pele aparecem como verrugas, algumas escamas. Agora sabemos de onde vêm os olhos negros tão profundos de algumas pessoas. Não há certeza dessa informação, como diz Benjamin Fulford, mas é fácil encontrar muitos exemplos na natureza de parasitas que dominam ou afetam a mente de outros seres. Aqui está o exemplo de um parasita que é conhecido por mudar o comportamento e a aparência humana. Parasita que altera o cérebro, torna as pessoas
infectadas mais atraente para os outros, diz estudo de vários pesquisadores. Também ele diz que ouviu inúmeros depoimentos sobre essas entidades parasitas, mudando de um corpo clonado para outro. Há evidência disso entre as celebridades, que fazem tudo pelo poder. De qualquer forma, por mais inusitadas que essas alegações possam parecer, Benjamin Fulford diz o seguinte, que esses grupos que alegam conexões alienígenas são muito poderosos e afetam governos em todo o mundo. No entanto, mesmo que tudo isso seja verdade, essas entidades são claramente fracas ou não teriam que permanecer escondidas de nós para concluir quando esta batalha para libertar o planeta Terra finalmente terminar. Precisamos ter divulgação pública completa e investigação científica de todo esse tipo de coisa alienígena, diz Benjamin, que está acontecendo em todo o planeta. A conclusão é que não precisamos de controladores secretos ou alienígenas para decidir como vivemos e o que fazemos. Nós, humanos, devemos ser livres para decidir nosso próprio futuro, afirma o repórter Benjamin Fulford, que é conhecidíssimo nos Estados Unidos e que passa essas informações. E eu bebo muito de suas fontes porque ele tem feito um belíssimo trabalho. Gratidão, pessoal. Até o próximo Conexão X.